Fala rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Você já fez a inscrição no canal do Cereto? Faça a inscrição, aperte o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like. Like é muito importante. Vai Corinthians! Vai Corinthians na final da Copa do Brasil. Jogos no dia 12 de outubro e no dia 19 de outubro. E na segunda-feira, na próxima segunda-feira, na sede da CBF, haverá o sorteio para saber onde serão os jogos. Claro que os jogos você sabe que serão no Maracanã e em Itaquera, na Neoquímica Arena, mas a ordem dos jogos, a ordem do mando dos jogos e onde será o local da finalíssima da Copa do Brasil. O primeiro jogo vai ser no Maracanã, o primeiro jogo vai ser em Itaquera, o primeiro jogo vai ser na Neoquímica Arena, o primeiro jogo vai ser no Rio de Janeiro, enfim, isso é que vai ser decidido na bolinha, no sorteio da próxima segunda-feira. Eu tô na torcida e acho que a maioria dos torcedores corintianos também, para que o segundo jogo seja na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, onde o Corinthians tem mais de 70% de aproveitamento sob o comando do técnico Vitor Pereira. Em Itaquera, o Corinthians, na temporada, olha só, em Itaquera, na Neoquímica Arena, o Corinthians na temporada só perdeu 3 jogos. É isso mesmo, só 3 derrotas na temporada. Para o Santos, lá no mês de fevereiro, quando o Silvinho foi demitido, né? E quando o Corinthians perde em Itaquera é sempre um problema danado. E é muito raro o Corinthians perder em Itaquera, né? Quando perde, sempre dá um chacoalhão, sempre dá uma confusão danada. Então perdeu lá em fevereiro, clássico para o Santos, o Silvinho foi demitido. Depois perdeu para o Flamengo, justamente para o Flamengo, 2-0, o Corinthians perdeu no jogo pela Libertadores da América. Uma falha do Balbuena, lembra que o Balbuena escorregou? Uma falha do Cantígio, o primeiro gol foi a falha do Cantígio, né? Na frente do Arrascaeta, e o segundo gol, o Balbuena escorregou. 2-0 no primeiro jogo para o Flamengo, 1-0 no segundo jogo também para o Flamengo. Mas agora a história vai ser diferente. E a terceira derrota do Corinthians em Itaquera foi para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Mas é muito raro que o Corinthians sofra derrotas em Itaquera. Então é importantíssimo que o Corinthians faça o segundo jogo, porque se precisar reverter o resultado, a torcida corintiana faz a diferença. Foi assim contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. O Corinthians reverteu um resultado histórico e jogar a segunda partida contra o Fluminense também em Itaquera, fez muito a diferença para o Corinthians, que conseguiu o resultado de 2-2 lá no Maracanã e atropelou o Fluminense em São Paulo, vencendo pelo placar de 3-0. Com uma atuação brilhante do Renato Augusto, né? Teve uma atuação brilhante o Renato Augusto, o Yuri Alberto fez um jogo brilhante, o Fábio Santos fez um jogo brilhante, entre outros jogadores do Corinthians, mas eu quero destacar o seguinte, eu quero destacar aqui o Fausto Vera, porque o Fausto Vera é um jogador que aparece pouco para a torcida, mas é um jogador que está fazendo muito a diferença no meio-campo corintiano. E eu puxei os números hoje do Fausto Vera, as estatísticas do SofaScore, que é um site de estatísticas, e olha que impressionante. O Fausto Vera, que tem só 22 anos, ele é o líder, hein, em bolas recuperadas entre todos os jogadores da Série A desde que ele estreou pelo Corinthians. Ontem ele fez o 13º jogo dele com a camisa do Corinthians. Em 3 jogos ele ficou no banco de reservas, entrou no segundo tempo, entrou durante o jogo. Em 9 jogos ele foi o titular. Então olha que número impressionante, chama a atenção. Ele é o líder em bolas recuperadas. São 78 bolas recuperadas entre todos os jogadores da Série A desde que ele estreou pelo Corinthians. 13 jogos, 10 como titular, para ser mais preciso, 40 desarmes. Ele deu 40 desarmes, 60% de duelos ganhos, 85% de acerto de passe e 60% de acerto de passe no passe longo.
com 78 bolas recuperadas. Eu acho que realmente é um número que chama atenção. O Fausto Vera acertou o meio de campo. Quando o Maicon voltar, e existe a expectativa para a volta do Maicon na decisão contra o Flamengo, não sei se para o dia 12 de outubro, mas pelo menos para o dia 19 de outubro, o Maicon se recupera de uma contusão, uma fratura no dedo. Se o Maicon estiver bem fisicamente, ele é um jogador que tem todas as condições de ser titular do meio de campo. E aí ele volta no lugar do Fausto Vera? Acho pouquíssimo provável, porque hoje o Fausto Vera, ele é titular indiscutível do Corinthians na cabeça do Vitor Pereira. O Vitor Pereira não abre essa discussão. Para ele, o Fausto Vera é o titular absoluto do Corinthians. Então, o Maicon vai ter que disputar uma posição no meio de campo com o Duqueiroz. Bom, o Corinthians, com a cabeça na Copa do Brasil, vale 60 milhões de reais a decisão da Copa do Brasil. O Corinthians já ganhou 25 milhões de reais com essa classificação para final da competição. Se ganhar a competição, vai ganhar ao todo 80 milhões de reais. E agora é Campeonato Brasileiro. Domingo tem o jogo contra o América em Belo Horizonte. O Corinthians tem que ficar ligado no Campeonato Brasileiro, porque hoje o Corinthians está na 5ª posição no Campeonato Brasileiro. Tem 44 pontos ganhos, está atrás do Fluminense, que tem 45, está atrás do Flamengo, né, que são times que estão à frente do Corinthians, o Fluminense que foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, e o Flamengo que será o adversário do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Por quê? Se o Corinthians não ganhar a Copa do Brasil, o Corinthians terá que garantir a vaga da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, ficando entre os 4 primeiros da competição. Por isso o jogo contra o América Mineiro é muito importante. E depois do jogo, agora domingo, dia 18, contra o América pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians terá 10 dias, é isso mesmo, 10 dias de descanso até o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que será no dia 28 contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena em Itaquera, porque o Campeonato Brasileiro vai ter uma paralisação por causa dos jogos da seleção brasileira, o que eu acho absolutamente ridículo, né? 2 jogos amistosos da seleção brasileira e aí o Campeonato Brasileiro tem que parar. Parar por quê? Por que parar? Parar por quê? Por que parar? Para não prejudicar os clubes que tiveram jogadores convocados? No caso, mais o Flamengo, né? Que teve o Everton Ribeiro, que teve o Pedro convocado. Teve outros jogadores também convocados de outras seleções que vão fazer amistosos. No caso do Corinthians, o Balbuena foi convocado para a seleção do Paraguai, o Bruno Mendes foi convocado para a seleção do Uruguai. Mas, enfim, é a regra do jogo e o campeonato vai estar paralisado. De qualquer maneira, o Vitor Pereira não pode reclamar da questão do descanso dos jogadores, porque agora ele vai ter tempo suficiente para descansar os jogadores e tempo suficiente também para treinar os jogadores, visando o Campeonato Brasileiro, a sequência e também as finais da Copa do Brasil. É isso aí, meus amigos! Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, a sua opinião faz a diferença, eu leio todos os comentários, faça a inscrição aqui no canal do Cereto, faça a inscrição, plim, aperte o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, like, rapaziada, vai Corinthians! E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal.